Você sabe qual é o documento mais importante e quais informações deve constar nele para garantir o seu benefício? Ou seja, quais são as informações, os quesitos, os requisitos que o médico perito do INSS já bate olho no seu documento? É sobre isso que eu quero falar com vocês hoje. Então, se você gostou, preste muita atenção. Eu vou detalhar, vou fazer diferenciação entre laudo médico e atestado médico, quais as suas particularidades e qual é o mais requisitado pelo perito do INSS, tá? Qual é aquele mais bate o olho e tem mais garantia de resguardo do seu benefício. É válido lembrar que existem distinções de documentos da área médica que nós, alheios à área da saúde, não somos profissionais da área da saúde, não respeitamos ao apresentar ao INSS, à vida privada, a nossos interesses. E por isso que eu vou fazer a diferenciação entre laudo médico e atestado médico, com as suas particularidades, com as suas informações e com seus requisitos, demonstrando para vocês, inclusive, qual que é a melhor apresentação do documento da área da saúde para a sua determinada finalidade. Vamos fazer a diferenciação, obviamente, juntamente vamos analisar os seus requisitos e vamos descobrir qual que é o mais importante para fins de comprovação do seu direito. Se você quiser, já deixa um palpite aqui, você acha que é um laudo médico ou o atestado médico mais importante para fins do seu benefício? Antes mesmo de eu te mostrar todos esses vídeos, os seus requisitos e as formas de comprovação, tá? Aproveitando também, eu gostaria de pedir a colaboração de vocês. Curta, comente, compartilhe com um amigo, com aquele seu colega que também tem um benefício do INSS, tá? E necessita saber dessas informações. Eu conto com a colaboração de vocês. Lembrando também que esses vídeos a qual eu trago informações sobre INSS, informações sobre benefícios, informações sobre CID, e laudo médico, perito médico, é um tema muito importante, um tema muito solicitado por vocês, e eu pretendo trazer mais e mais vídeos como esse, inclusive trazendo pessoas da área da saúde, profissionais da área da saúde, que podem contribuir aqui com a gente com informações deles, tá bom? Então já se inscreva para não perder esses conteúdos. Então vamos começar a nossa análise pelo nosso laudo médico. Vocês sabem o que de fato é um laudo médico? Tanto na sua teoria como na sua prática, porque a gente tem que fazer essa pequena distinção. Um laudo médico é o documento ao qual o seu médico de sua confiança, que está responsável pela sua consulta ou até mesmo pelo detalhamento da sua evolução do seu quadro clínico, vai fazer a informação de quais foram os exames, quais foram os documentos, quais foram aqueles exames complementares que deram a conclusão para esse médico chegar a determinada CID. Então ali tem um detalhamento de qual foram os exames que foram feitos, qual foi a evolução de sua enfermidade e quais são as conclusões, inclusive dando a informação de qual que é a possível causa e efeito, a possível forma de prevenção, tratamento dessa enfermidade sua correspondente. Quando eu falo detalhamento, é detalhamento mesmo, pessoal. Estou falando aqui de condutas terapêuticas, evolução clínica e ainda aqueles requisitos que eu vou falar para vocês, constando CID, nome, CPF e outras informações que eu vou trazer para vocês até o final do vídeo. Então preste muita atenção e fique comigo. Victor, mas se fosse para você escolher, qual que você escolheria? Um atestado médico ou um laudo médico, um único documento para apresentar ao INSS? Obviamente, pessoal, que aqui se fosse para fazer a diferenciação, de imediato eu escolheria para vocês um laudo médico. Mas, obviamente, sempre os nossos clientes, e espero que vocês também tenham os dois documentos complementares. Então, eu faria da seguinte forma. Primeiro, um laudo médico como documento principal, pois ele é mais detalhado, como eu disse para vocês. Tem a conduta terapêutica, tem a sua CID, tem a evolução, quais foram os documentos e laudos e exames que levaram aquele médico que está elaborando aquele laudo médico, as especificações da sua CID, a evolução do seu quadro clínico. Então, um laudo médico ele é muito mais importante do que o nosso atestado médico, mesmo que ele também tenha sua importância. Então, de documento principal, o laudo médico. Em segundo, como complemento, o nosso atestado médico, pois aqui o atestado é um documento muito mais utilizado para fins de comprovação de que você necessita, obviamente, de um afastamento das suas atividades habituais, que para fins do INSS tem que ser acima de 15 dias.
Obviamente, pessoal, por ser um documento mais utilizado como um documento de apresentação para o RH, para empresas, ele não deve contar com todas aquelas informações como o nosso laudo, como CID, documentos complementares, exames que foram realizados, qual é a conduta terapêutica e assim sucessivamente. Ele apenas demonstra a data que você fez o seu tratamento, a sua consulta com o médico especialista, seu nome completo, muitas das vezes nem sequer consta a sua CID e demonstra apenas o tempo médio de tratamento que você necessita, de afastamento para as suas atividades habituais. Então essa seria a ordem a qual eu colocaria os meus documentos. Um laudo médico em primeiro e o nosso atestado em segundo. Mas deixa aqui a sua opinião, se você prefere dessa forma ou prefere apresentar apenas um laudo médico ou seu atestado médico, que será de suma importância eu saber a opinião de vocês também, tá? Se possível, deixa a CID para a gente saber aqui qual é a CID da sua enfermidade, do seu pedido no INSS, para a gente ter um pouquinho mais de informação sobre vocês, combinado? Muita gente tem dúvida de qual documento apresentar ao RH da empresa e qual documento apresentar ao INSS, por isso que eu resolvi trazer essas diferenciações e demonstrar para vocês qual que é a finalidade de qual documento, né? E qual documento é mais adequado a apresentar para fins privados, seja na sua empresa onde você trabalha, como também para fins de interesse público, né? Relacionado ao nosso INSS, tá bom? Vamos lá. O nosso atestado médico é um documento ao qual não tem tanta evolução do seu tratamento, CID correspondente, quais documentos levaram, quais exames e documentos complementares levaram ao seu médico elaborar aquele atestado, e por isso que ele é mais adequado à apresentação na sua empresa. Você não tem que apresentar o seu laudo médico para fins de comprovação de todo o seu parâmetro, quais foram os exames que foram elaborados com você, qual o tempo médio de variação daquele seu tratamento, né, bem como qual é a sua CID correspondente e outras informações complementares. Essas informações complementares geralmente constam no nosso laudo médico e por isso que ele não é o documento mais adequado para fins de comprovação do seu direito no seu trabalho, no RH, tá? Então, para fins de direito privado do seu trabalho, o documento mais adequado é o nosso atestado, pois aí só consta o tempo de afastamento, em regra. Por outro lado, o nosso laudo médico, em complemento com o nosso atestado, é melhor para a finalidade do INSS. Mas vocês sabem quais são os requisitos, todos os tópicos que o perito do INSS se analisa o seu laudo, ver se ele contém todas essas informações? É basicamente um checklist, tá? De todas as informações que tem que conter no seu laudo. Sabendo da diferenciação, sabendo das suas informações principais e sabendo também qual é o melhor documento, se adequa ao melhor caso, como de direito privado, né? Direito relacionado ao direito do trabalho, bem como aquele direito relacionado ao INSS, sendo um laudo médico e atestado médico, vamos ver o que precisa conter, principalmente no nosso laudo médico, que é o documento a qual necessita ter todos esses requisitos, checklist que eu vou mostrar para vocês agora. Prestem muita atenção, se puder, pausa o vídeo, pega um laudo médico de vocês para que a gente consiga ver juntos se está de forma correta o seu laudo especificado, tá bom? Vamos lá, anote e preste muita atenção. O nosso laudo precisa conter pelo menos 5 requisitos desses 9 que eu vou te dizer, tá? E a princípio, a maioria dos laudos que eu vejo no meu dia a dia não tem sequer 4 dos requisitos que eu demonstro para vocês nesse vídeo. Por isso que é muito importante que vocês saibam, para justamente vocês, na consulta com seu médico, solicitar que ele faça essa comprovação e esse requisito, conste esse requisito em seu laudo. É um direito de vocês e o médico, ao estar fazendo o seu laudo, ao estar fazendo o seu atestado, tem que se adequar às necessidades do cliente, do paciente. Não é um favor que eles estão fazendo a vocês, é um direito de vocês, inclusive se ele se negar, ele responde pelo Código de Ética da Medicina, tá bom? Que é um tema muito importante que eu posso trazer para vocês mais adiante também. Então siga o canal para não perder. E vamos aos requisitos do nosso laudo médico específico e mais perfeito possível para fins de comprovação do seu direito no INSS. Primeiro de tudo, pessoal, tem que constar o seu nome, o local em que foi feito esse laudo e bem como a data em que você foi feito a consulta, tá? O segundo requisito, nome, assinatura e CRM correspondente do médico ao qual fez o seu laudo médico.
O terceiro requisito, um dos mais importantes, qual o diagnóstico de sua lesão, ou seja, correspondente à sua CID, pessoal, tem que constar qual é a CID correspondente da sua lesão no seu laudo médico. Caso não seja possível especificar qual CID é especificamente, é necessário ter um detalhamento da sua lesão pelo menos. Quarto requisito, ter resultados especificados do seu raio-x, exame de sangue e outros documentos como ressonância, documentos complementares que fazem o seu médico chegar àquela conclusão específica do seu relatório médico. Quinto requisito, pessoal, tem que ter aqui a evolução de sua enfermidade, ou seja, tem que constar que você já fez tratamento X especificado e não surtiu efeito, e por isso está tendo outros tratamentos para fins de diminuir a sua enfermidade, né? Ter um tratamento adequado da sua enfermidade. Assim a gente consegue ver a evolução, que eu já ensinei para vocês em outros vídeos, que eu gosto de fazer esse detalhamento dessa evolução do seu quadro clínico, e o INSS geralmente tem gostado bastante desse detalhamento que a gente faz. Sexto requisito, conduta terapêutica, como uso de medicamento e outras informações complementares. O uso de medicamento é muito importante, pessoal, para a gente saber se, por exemplo, se a sua enfermidade, se a sua incapacidade não está relacionada à medicação que você está se utilizando, tá? É de suma importância que isso conste em seu laudo médico. Sétimo, se existe uma consequência definitiva relacionada àquela enfermidade sua, se existe a possibilidade de cura ou se tem uma sequela definitiva. Oitavo, a limitação relacionada àquela enfermidade, tá? A limitação do paciente. Se tem uma limitação nos membros inferiores, nos membros superiores, é importante que conste em seu laudo. E o nono e último requisito é justamente especificar qual o tempo médio de repouso, qual o tempo médio de tratamento para fins daquela sua enfermidade. Se o seu laudo tiver todos esses requisitos, pessoal, é praticamente impossível o INSS negar o seu benefício. Ainda que ele negue na esfera administrativa, procure um advogado de sua confiança que com certeza irá conseguir converter o seu benefício na esfera judicial. Por isso é importante ter um advogado de sua confiança que você faça acompanhamento diariamente, tá bom? Se você tiver todas essas informações, pessoal, sem dúvidas, vocês terão um grande êxito no pedido de vocês, assim como a gente faz aqui no nosso escritório. Agradeço a atenção de vocês até o momento. Tenham um abençoado dia. Aproveite também, veja outro vídeo como esse, com certeza ele vai te ajudar.